Minha irmã desmaiou por causa de sua dor crônica bem na hora em que anunciei minha promoção. Mas então eu entreguei a ela o vídeo que havia gravado 20 minutos antes e observei seu rosto ao perceber que todos agora sabiam a verdade. Minha irmã mais nova nasceu 2 meses prematura, saiu mais azul que um surfo, e passou os 3 primeiros anos de vida ligada a tubos e máquinas. Naturalmente, meus pais eram super protetores com ela. Ficavam ao seu lado, compravam todos os brinquedos que ela queria e exigiam que eu largasse meus amigos para cuidar dela. No começo, achei que isso era o certo. Ela era minha irmãzinha doente. Mas, com o tempo, ela ficou mais velha e mais saudável. Já não precisava mais de tubos nem máquinas e podia viver normalmente. No entanto, a essa altura, ela já havia aprendido que estar doente lhe dava tudo o que queria, fosse coisas materiais ou apenas simpatia e atenção. Começou com dores de cabeça misteriosas sempre que fazia lição de casa. Meus pais tiravam o dever dela e substituíam por sorvete. E quando Emma fez 11 anos e eu tinha 16, ela já tinha aperfeiçoado o ato. Isso realmente me incomodava, porque a dor dela só surgia nos meus momentos. Quando entrei para o time titular de futebol, ela desenvolveu dores de estômago misteriosas que fizeram meus pais saírem do meu primeiro jogo antes do fim. Quando fui aceita na faculdade, ela desmaiou durante meu jantar de comemoração, e passamos a noite no pronto-socorro, onde os médicos não encontraram nada. O pior de tudo era o sorriso que ela me lançava quando nossos pais não estavam olhando. Ela até praticava expressões de dor no espelho. Tentei mostrar isso aos meus pais uma vez, mas Emma já havia dito a eles que eu era ciumenta da atenção que ela precisava por causa de sua condição. Meu namorado, Jake, durou 8 meses antes de Emma atingi-lo. Ela criou prints falsos de mensagens onde supostamente eu dizia que ela era uma fingida e que eu queria que ela morresse. O término aconteceu numa cafeteria. Jake deslizou o celular pela mesa, mostrando as provas que Emma havia compilado. Ele disse que não podia namorar alguém que tratava a irmã doente com tanta crueldade. Emma me mandou uma selfie usando o moletom que Jake havia me dado. Aquilo foi meu limite. Durante 5 anos, eu vi ela roubar tudo de mim. Então comecei a observá-la de perto. Muito mais de perto do que qualquer um jamais havia feito. E percebi um padrão. Sempre que sentia dor, era sempre do lado direito. Cabeça, rim, e sempre o lado direito. Ela sempre chamava especificamente por nossa mãe, sempre avaliava a dor entre 8 e 10, e sempre se recuperava exatamente entre 2 e 3 horas. Tempo suficiente para arruinar o que quer que eu tivesse planejado. Depois que percebi isso, elaborei meu plano. E no último domingo, tudo aconteceu melhor do que eu poderia imaginar. Estávamos tendo nosso jantar mensal em família, com todos os tios, tias e primos. 20 minutos antes do jantar, fui até o banheiro e gravei um vídeo. Nele, expliquei que prestes a fazer um anúncio falso sobre ter sido promovida no trabalho. Nesse vídeo, previ exatamente como Emma reagiria. Disse que ela esperaria os aplausos cessarem, então levaria a mão ao lado direito e choramingaria pela mamãe. Avaliaria a dor como 8, 9 ou 10. Precisaria se deitar imediatamente e pediria para ser levada ao hospital se a dor não passasse em 20 minutos. No jantar, levantei-me e bati com a taça. Chamei a atenção de todos e então anunciei que havia sido promovida, com um grande aumento. As palavras mal tinham saído da minha boca quando senti o ar mudar. Os sorrisos ainda estavam se formando nos rostos dos meus tios e primos quando um som suave, como um soluço contido, atravessou a mesa. Todos olharam em direção à ponta, onde Emma, com a expressão de quem havia sido atingida por uma flecha invisível, levou a mão ao lado direito do abdômen. Mamãe, ela murmurou, a voz falhando como se cada sílaba custasse sua energia vital. Está doendo. De novo. As cadeiras rangeram, os talheres tilintaram contra os pratos. Mamãe largou o guardanapo no colo e correu até ela como uma atriz veterana entrando em cena. Papai a seguiu, já tirando as chaves do carro. Eu apenas respirei fundo e me levantei. Esperem, falei em alto e bom som. Todos pararam. Antes de saírem correndo para o hospital, continuei, eu quero mostrar uma coisa. Um vídeo. Gravei hoje, antes do jantar. Minha mãe virou-se, os olhos arregalados. Isabela, sua irmã está passando mal. Só vai levar 2 minutos, mãe. E pode economizar horas no hospital. Peguei meu celular, já com o vídeo aberto. Conectei ao Bluetooth da caixa de som que meu tio havia trazido para tocar música ambiente. O vídeo começou a rodar, e a Isabela do vídeo apareceu com um sorriso cansado, no banheiro da casa. Se você está vendo isso, eu dizia no vídeo, então estou prestes a fazer um anúncio de promoção no jantar da família. E eu aposto que, exatamente 20 segundos depois da minha fala, Emma vai se queixar de dor no lado direito. Vai pedir pela mamãe, classificar a dor entre 8 e 10, e vai dizer que precisa deitar ou ir para o hospital. A sala ficou em silêncio. Tias com garfos suspensos no ar, primos com os olhos arregalados. Meu avô sequer piscava. O vídeo seguiu com a minha explicação meticulosa, detalhando o padrão de comportamento de Emma com datas, horários e até vídeos de segurança doméstica onde ela parecia sorridente um minuto antes de se jogar no sofá em agonia. Emma, ainda com a mão na barriga, tremia. Isso não prova nada, ela sussurrou. Sério? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Porque na última parte do vídeo, tem você. Cliquei para avançar o vídeo. Agora, uma gravação escondida de Emma em frente ao espelho do banheiro da casa dos nossos pais. Ela praticava caretas de dor, murmurando, ai, mamãe, com tons diferentes, como uma atriz ensaiando falas. O tempo parecia congelado. Minha mãe levou a mão à boca. Papai empalideceu. Não foi isso, Emma gaguejou. Eu só estava testando. Testando o quê? Perguntei. A paciência de todos? A saúde mental da sua própria irmã?
Ela se levantou de repente, os olhos cheios de lágrimas, mas não de dor. De fúria. Você armou isso. Você sempre quis me destruir. Não. Eu queria meu momento. Apenas uma vez. E agora todo mundo sabe porque nunca tive. Aquela foi a última vez que Emma tentou colapsar em público. Nos dias que seguiram, o grupo da família no WhatsApp ficou silencioso. Nenhuma piada, nenhuma figurinha. Apenas silêncio. Mamãe me ligou, chorando, pedindo desculpas. Disse que se sentia enganada, usada, culpada. Eu ouvi. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas disse que queria começar de novo, de forma justa. Quanto a Emma, ela se afastou. Sumiu das redes sociais. Dizem que está fazendo terapia. Não desejo mal a ela. Só quero que ela pare de ferir os outros para sentir que existe. Hoje, sigo minha vida com paz. Com respeito. Com espaço. E, pela primeira vez, sem medo de brilhar. Algumas semanas se passaram desde aquele jantar, e o vídeo continuava ecoando nas memórias de todos que estavam lá. A repercussão foi maior do que eu esperava. O que eu planejei como um desabafo silencioso acabou sendo um divisor de águas em minha família, uma ruptura necessária, mas dolorosa. Emma não apareceu mais nas reuniões familiares. Meus pais tentaram me convencer de que ela estava arrependida, de que precisava de tempo. Ela está em crise, minha mãe disse uma noite, a voz embargada ao telefone. Você não sabe o quanto ela tem chorado. Eu sabia. E por mais que houvesse um lado em mim que ainda se lembrasse da garotinha com tubos e pele azulada no berço neonatal, esse mesmo lado havia amadurecido. Crescer sob a sombra de alguém que controla o ambiente com mentiras é como andar com tornozeleiras invisíveis, você aprende a medir cada passo para não ativar mais uma crise. E agora, eu estava livre. O reconhecimento profissional veio rápido. A empresa onde eu trabalhava valorizou meu desempenho, e com a promoção veio também uma mudança, eu me mudaria de cidade. Uma nova equipe, novas responsabilidades. E, o mais importante, distância. Na minha despedida, organizada por amigos e colegas de trabalho, recebi um envelope inesperado. Não tinha remetente. Dentro, havia uma carta escrita à mão, em caligrafia caprichada. Isabela. Eu não sei como te pedir desculpas sem parecer cínica. Você estava certa. E eu sabia que estava. Durante anos, fui tratada como especial por algo que já não era mais real. No início, mentir era uma forma de continuar sendo amada. Depois, virou sobrevivência. O que fiz com você, todas as vezes em que roubei sua alegria, não tem desculpa. Só quero que saiba que estou em terapia. Pela primeira vez, estou escutando verdades que evitei por anos. Obrigada por me expor. Ninguém mais teria coragem. Talvez um dia eu te agrade pessoalmente. Emma. Eu li aquela carta em silêncio, sentada na escada do prédio onde morei por 5 anos. E, estranhamente, não chorei. Eu senti alívio. Porque, pela primeira vez, Emma tinha parado de atuar. Pela primeira vez, ela não se vitimizava. Do outro lado do prédio, vi meu novo chefe chegando com uma caixa nas mãos, lembrança de boas-vindas da nova equipe. Sorri. A vida estava me mostrando que recomeços podem vir em forma de encerramentos. Que às vezes, fechar uma porta com firmeza é o único jeito de impedir que ela continue batendo com o vento. Hoje, estou em outra cidade, em outro apartamento. Às vezes, vejo crianças brincando no parque e me pergunto como seria se Emma e eu tivéssemos crescido sem esse peso. Mas talvez essa pergunta nunca importe tanto quanto a resposta para a que me acompanha agora. E se o meu silêncio tivesse durado mais uma noite? Ainda bem que não durou. Meses depois daquela carta, a distância entre mim e Emma não diminuía, mas algo havia mudado profundamente no ar entre nós. Nossos contatos eram mínimos, trocávamos mensagens ocasionais, principalmente sobre a terapia que ela havia começado e sobre a tentativa dela de entender as próprias atitudes. No início, eu ainda desconfiava, mas pouco a pouco o gelo começou a derreter. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era Emma. Isabela, posso te encontrar? A voz dela soava hesitante, quase frágil. Passei alguns segundos encarando o telefone antes de responder. Sim. Vamos marcar. Decidimos nos encontrar em um café discreto, longe dos olhares familiares, para que pudéssemos conversar sem pressa e, principalmente, sem julgamentos. A ansiedade era mútua, eu me perguntava se conseguiria perdoá-la, e ela, se conseguiria se abrir. Quando ela entrou, vi uma menina diferente da que eu havia conhecido, o semblante cansado, a postura retraída, mas também a sinceridade nos olhos. Sentamos frente a frente, pela primeira vez, não havia uma máscara de dor fingida ou manipulação. Emma começou contando sobre as sessões de terapia. Falou dos medos, da solidão que sentia quando não conseguia ser a pessoa perfeita doente, do vazio que tentava preencher com mentiras e dramas. Com lágrimas nos olhos, disse. Eu perdi muito, Isa. Perdi a confiança, a tua confiança, e isso me dói mais do que qualquer dor física que eu possa fingir. Eu escutava com atenção, sentindo um nó se desfazer em meu peito. O rancor que carreguei por tanto tempo começava a se transformar em compaixão. Eu não prometo que vai ser fácil, respondi com sinceridade, mas estou disposta a tentar reconstruir o que a gente perdeu. Juntas? A partir daquele encontro, começamos a dar pequenos passos para uma possível reconciliação. Não era simples, nem imediato, mas cada conversa, cada mensagem e cada gesto de honestidade foram tijolos para um novo caminho. No trabalho, o ritmo acelerado me dava força para seguir em frente. Com a promoção, assumi novos desafios e conquistei novos horizontes, mas nunca deixei de pensar na importância da família e do perdão. Um dia, quando menos esperava, Emma me enviou uma foto, ela, sorrindo, sem dores, em uma caminhada no parque.
A legenda dizia, aprendendo a viver de verdade. E eu sabia que, talvez, o nosso maior milagre não fosse o fim das mentiras, mas o início de uma nova vida construída sobre a verdade e a coragem de enfrentar os próprios fantasmas. Nos meses que se seguiram ao encontro no café, Isabela e Emma começaram a reconstruir a relação de forma muito lenta, cheia de nuances e desafios inesperados. A primeira barreira foi a dificuldade em lidar com a desconfiança mútua. Isabela ainda se sentia magoada pelas mentiras e manipulações do passado, enquanto Emma tinha receio de não ser aceita plenamente, com medo de ser julgada a qualquer deslize. Para quebrar o gelo, decidiram que começariam com pequenas conversas diárias, trocando mensagens simples sobre o dia a dia, o café que Isabela tomou pela manhã, o livro que Emma estava lendo, ou a música que ambas gostavam de ouvir. A comunicação era pontuada por silêncios e hesitações, mas cada palavra escrita já significava um passo adiante. Isabela, por sua vez, passou a dedicar mais tempo para cuidar dela mesma, investindo em terapia própria para entender seus próprios sentimentos sobre a relação com a irmã e as complexidades que essa convivência envolvia. Durante as sessões, ela percebeu que parte da sua raiva vinha da sensação de abandono e da carga de responsabilidades que carregou sozinha por tantos anos. No trabalho, a promoção trouxe uma avalanche de desafios. Como gerente de um setor estratégico da empresa, Isabela precisava lidar com a pressão de liderar projetos complexos e equipes com diferentes perfis. Ela aprendeu a equilibrar sua vida profissional cada vez mais intensa com os encontros e conversas com Emma, que tentava se manter firme no processo de recuperação. Em um desses encontros, Emma desabafou. Sabe, Isa, às vezes eu me sinto perdida. Tento ser forte, mas a vontade de voltar a usar aquelas dores para chamar atenção é enorme. Isabela segurou sua mão e respondeu. Eu sei. É difícil, mas lembra da nossa promessa? Vamos enfrentar isso juntas. Você não está sozinha. Uma das maiores dificuldades era a relação dos pais com Emma. Embora a recuperação e a mudança fossem evidentes, os pais ainda tinham dificuldades em abandonar o papel superprotetor e, às vezes, exageradamente indulgente com ela. Essa dinâmica criava tensões em casa, fazendo com que Emma sentisse que o controle da família não diminuía, mesmo com o esforço dela. Isabela, cansada de ver a irmã presa em um ciclo de dependência, teve uma conversa franca com a mãe. Mãe, eu entendo que você quer o melhor para Emma, mas essa superproteção está atrapalhando o processo dela de crescer e se fortalecer. Precisamos dar espaço para que ela tome suas decisões, mesmo que erre. A mãe ficou em silêncio, os olhos marejados. Depois, disse. Eu sei, Isa. É só que tenho medo de perdê-la de novo. Esse medo era palpável, pois Emma havia passado por momentos críticos na infância, e a sensação de vulnerabilidade nunca havia desaparecido completamente. Paralelamente, a carreira de Isabela dava passos importantes. Com seu jeito firme, mas empático, ela conquistou a confiança da equipe e dos superiores. Seu projeto mais recente envolvia a criação de um programa de bem-estar para funcionários, focado em saúde mental e suporte emocional, algo que ela sentia profundamente, dadas as experiências pessoais. Em uma reunião estratégica, Isabela apresentou o projeto. A saúde mental é fundamental para o sucesso da empresa e para o equilíbrio da vida pessoal dos colaboradores. Precisamos criar um ambiente que acolha as dificuldades e promova o crescimento de forma sustentável. O projeto foi aprovado com entusiasmo, e Isabela passou semanas trabalhando para montar uma equipe interdisciplinar que incluísse psicólogos, coaches e especialistas em saúde corporativa. Enquanto isso, Emma começava a se engajar em grupos de apoio a pessoas com doenças crônicas, onde ela podia compartilhar sua história verdadeira e, sobretudo, ouvir as experiências reais de outras pessoas. Essa troca ajudou a construir um senso de identidade autêntica, que não dependia da dor falsa ou da manipulação. Numa tarde de sábado, Emma convidou Isabela para ir a uma dessas reuniões. No caminho, ela estava nervosa, mas determinada. Quero que veja isso, Isa. Quero que saiba quem eu realmente sou, sem máscaras. A reunião era simples, um grupo pequeno, onde as pessoas contavam suas histórias e buscavam apoio mútuo. Emma falou sobre sua infância, sobre a pressão de ser a criança doente e sobre como, às vezes, a dor ficcional parecia a única forma de se sentir vista. Isabela ouviu atentamente, sentindo uma mistura de tristeza e admiração. Quando Emma terminou, ela a abraçou forte. Eu te amo, Emma. E sempre vou estar aqui, de verdade. A partir dali, a relação das irmãs ganhou uma profundidade inédita. A mentira havia sido substituída por confiança, ainda que o caminho fosse longo. No encontro familiar seguinte, diferente dos anteriores, a dinâmica havia mudado. Emma não fingia dores, e os pais a observavam com uma mistura de orgulho e receio, mas agora havia mais diálogo e menos tensão. Isabela percebeu que a verdadeira cura não era só para Emma, mas para toda a família, que precisava aprender a aceitar as imperfeições e a lidar com a vulnerabilidade sem medo. No trabalho, Isabela recebeu uma notícia inesperada: seria convidada para falar numa conferência internacional sobre saúde mental no ambiente corporativo. A proposta era um reconhecimento do impacto de seu projeto e da sua postura frente aos desafios. Durante os preparativos, ela se dedicou a contar sua história pessoal com delicadeza, destacando a importância do acolhimento e do apoio dentro e fora do ambiente de trabalho. O dia da conferência chegou. Isabela subiu ao palco diante de centenas de pessoas. Ela começou. Todos nós temos histórias que nos moldam, feridas que carregamos e batalhas internas que enfrentamos. Minha história envolve minha irmã, uma criança que aprendeu a usar a dor para ser ouvida, e a transformação que isso gerou não só nela, mas em toda a nossa família e em mim mesma. Ao final da palestra, ela sentiu uma onda de conexão com o público, sabendo que, ao compartilhar suas vulnerabilidades, estava ajudando outros a encontrar força para suas próprias jornadas. Depois da conferência, ela recebeu uma mensagem de Emma. Estou orgulhosa de você, Isa. Você é minha inspiração. E Isabela sorriu, sabendo que o caminho não estava concluído, mas que juntas, elas estavam reconstruindo não só uma relação, mas uma nova vida, cheia de verdade, coragem e amor genuíno.
Os meses seguintes à conferência internacional marcaram um novo capítulo na vida de Isabela e Emma. A palestra tinha sido não apenas um sucesso profissional, mas um divisor de águas pessoal. Muitas pessoas a procuraram para agradecer por sua sinceridade, por compartilhar não só sua história, mas também a história delicada da irmã, que refletia problemas que tantas famílias enfrentam em silêncio. Isabela passou a receber convites para outras palestras, entrevistas e até para colaborar com organizações dedicadas à saúde mental e apoio a famílias com membros que lidam com doenças crônicas ou manipulações emocionais. Ela sentia que sua voz estava realmente sendo ouvida, que sua luta pessoal estava ajudando a criar um ambiente mais humano em locais de trabalho e até em comunidades. Emma, por sua vez, também ganhou força. Participar dos grupos de apoio e a aceitação gradual da família permitiram que ela começasse a investir em seus próprios sonhos, agora sem a necessidade de mascarar suas dificuldades. Ela voltou a estudar, matriculou-se em um curso de design gráfico e passou a trabalhar como freelancer, criando artes digitais que começaram a ganhar destaque nas redes sociais. Foi um período de crescimento conjunto. As duas irmãs passaram a entender melhor seus papéis e a importância da empatia, tanto consigo mesmas quanto com as pessoas à sua volta. A relação entre elas já não era mais pautada em disputas veladas ou ressentimentos escondidos. Havia respeito, cuidado e uma cumplicidade que parecia crescer a cada conversa. Entretanto, a caminhada ainda tinha seus desafios. Algumas vezes, Emma sentia recaídas, não no sentido de dores inventadas, mas de episódios reais de ansiedade e sofrimento. Nessas horas, Isabela esteve sempre pronta para ampará-la, lembrando que a força não está em negar a dor, mas em enfrentá-la com apoio e coragem. Numa dessas noites difíceis, Emma ligou para Isabela às lágrimas, sentindo-se sobrecarregada. Isabela deixou tudo de lado e foi até a casa da irmã, trazendo consigo não apenas remédios e chá, mas sobretudo sua presença incondicional. Elas passaram a noite conversando, relembrando momentos bons e difíceis, fazendo planos para o futuro. Foi também nesse período que os pais começaram a entender que a superproteção exagerada não era amor, mas medo. O medo que sempre os acompanhará, desde o nascimento prematuro de Emma, precisava ser enfrentado para que a família pudesse respirar livremente. Aos poucos, com a ajuda de terapeutas familiares, eles aprenderam a equilibrar cuidado com autonomia, permitindo que Emma e Isabela vivessem suas vidas plenamente. No trabalho, Isabela enfrentou novos desafios. A pressão por resultados era constante, apesar da visibilidade conquistada, as cobranças internas não diminuíam. Contudo, ela se sentia mais preparada para lidar com isso. O projeto de saúde mental na empresa estava em plena expansão, alcançando outras filiais e criando uma rede de apoio para milhares de colaboradores. Sua liderança começou a ser reconhecida em níveis ainda mais altos da corporação, e seu nome apareceu em publicações importantes do setor, solidificando sua posição como uma referência em gestão humana e saúde mental corporativa. Mas, além do sucesso profissional, Isabela sentia que o maior triunfo era ter reconstruído sua vida pessoal. A relação com Emma era a base, o alicerce que a sustentava. Em meio à correria do dia a dia, ela sempre encontrava um tempo para se conectar, seja com uma simples mensagem, um jantar tranquilo ou uma caminhada no parque. Num desses momentos de calma, Emma compartilhou seu maior desejo. Quero ajudar outras pessoas como eu, Isa. Que aprenderam a usar a dor como escudo, mas que merecem ser vistas de verdade. Isabela sorriu e respondeu. Vamos juntas, irmã. Agora sabemos que a força não está em esconder, mas em mostrar que somos humanas. E foi assim que elas decidiram fundar uma organização dedicada a jovens e adultos que enfrentam doenças crônicas, transtornos psicológicos e dificuldades familiares, oferecendo apoio emocional, orientação e ferramentas para o crescimento pessoal. O projeto tomou forma com o nome Vozes Reais, um espaço seguro para quem buscava acolhimento e também para familiares que queriam aprender a lidar melhor com seus entes queridos. Nos eventos da Vozes Reais, Isabela compartilhava sua experiência profissional e pessoal, enquanto Emma falava com a autenticidade de quem viveu a dor e aprendeu a superá-la. O impacto foi enorme. Muitas pessoas encontraram força nas histórias das irmãs e começaram a transformar suas próprias vidas. O que antes era um segredo doloroso agora se tornava um motivo de inspiração e esperança. Na festa de lançamento oficial da Vozes Reais, Isabela e Emma estavam cercadas de amigos, familiares e apoiadores. Olhando para o palco, Isabela sentiu um misto de gratidão e realização. Seu olhar encontrou o de Emma, que sorriu com lágrimas nos olhos. Foi naquele momento que Isabela percebeu, a verdadeira vitória não estava na promoção, no reconhecimento profissional ou no sucesso financeiro. Estava naquele laço de irmandade reconstruído, na cura de feridas antigas e na construção de um futuro onde o amor e a verdade prevaleciam. Naquele instante, a luz do palco iluminou não apenas duas mulheres, mas um exemplo vivo de superação e transformação. E assim, com corações leves e esperanças renovadas, elas seguiram adiante, sabendo que, apesar dos desafios, nunca mais estariam sozinhas. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.